Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Me chamo Lorenzo e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como importar um arquivo em Excel que tem diversas abas de uma única vez. O que eu quero dizer com isso? Qual é o problema desenhado? Imagine que você tem um Excel onde você todos os meses ou todos os anos coloca uma aba nova. Por exemplo, janeiro de 2020 você tem uma aba com as vendas. Fevereiro uma nova aba. Março uma nova aba. Abriu uma nova aba, e aí sucessivamente, né? Imagine que você tem um arquivo que cada vez ele aumenta o tamanho com novas abas, ou seja, você não tem vários arquivos, é um único arquivo em Excel com diversas abas. Como importar isso de uma única vez para dentro do Power BI, tá? De uma forma automática, para você não precisar ficar fazendo isso manualmente. Nós vamos ver aqui o nosso exemplo, como é simples fazer isso. Então, aqui é o nosso arquivo do Excel, tá? Repare aqui que eu tenho, ó, vendas de 2019, vendas de 2020, vendas de 2021. Importante destacar que a estrutura do arquivo tem que ser a mesma estrutura para esse exemplo que eu estou dando aqui. Se você mudar a estrutura, complicaria um pouquinho mais, mas daria para resolver. No nosso exemplo, é um arquivo com a mesma estrutura, mudando apenas as datas. Tá? Então aqui é ano a ano, mas a gente poderia ter mês e mês. Tá? Então, vamos entrar aqui dentro do ambiente do Power BI. Vou importar esse arquivo aqui. Então, vou importar um arquivo de Excel, como qualquer outro arquivo de Excel que a gente poderia fazer. E aí, automaticamente, o Power BI já vai reconhecer as abas desse arquivo. Ao invés de selecionar aba por aba, que neste caso o Power BI importaria de forma separada cada tabela dessa, basta clicar aqui, ó, aqui que está o segredo, basta clicar em cima dessa pastinha aqui, tá? E clicar em transformar dados, botão direito, transformar dados. Quando eu cliquei em transformar dados, vai abrir o ambiente do Power Query. Repare que agora ele abriu com uma única importação só, olha só que legal, uma única importação só. E aqui ele fala todos os arquivos que ele está lendo dentro, todas as tabelas e abas que ele está lendo dentro desse Excel. Temos aqui as nossas abas, ó, vendas 2021, 2020, 2019, e aqui às vezes dá um probleminha dentro do Excel, às vezes você está usando esse arquivo diversas outras vezes, um arquivo antigo, que você sempre copia e cola alguma coisa para dentro desse arquivo e acaba aparecendo alguns itens aqui inesperados. Mas é muito simples removê-los. A primeira coisa que a gente pode fazer para remover é o seguinte, ó, aqui tem uma coluna falando que é o tipo do arquivo e eu só quero o tipo que é sheet, que é planilha, tá? Só quero esse tipo aqui. Então, vou vir aqui, ó, filtrar, tá? E removo esse defined name. Então, quando eu clico em OK, ele manda um comando aqui só pegando o que é do tipo planilha. E se acontecer de aparecer algum outro resíduo desse dentro do seu arquivo, ele vai ser rapidamente eliminado. Agora, como a gente faz para juntar? Repare que nessa coluna data aqui, de dados, se eu clicar aqui, ó, não clicando em cima, se eu clicar aqui, ele mostra já uma tabela aqui para mim, ó, que é justamente as tabelas que a gente quer, né, juntar em uma coisa só. Legal. Como a gente vai fazer isso? Ó, vou manter o nome do arquivo, tá? Vou selecionar essa outra aqui e vou fazer o seguinte, ó, remover outras colunas. Vou manter apenas essas colunas aqui dentro desse trabalho que a gente está fazendo de junção. Um ponto interessante aqui é o seguinte, a ordem que você seleciona as colunas para fazer esse comando importa. Primeiro eu vou selecionar data e depois nome, aqui, name. Vou remover outras colunas. Repare que aqui, ó, ele inverte. Por quê? Porque eu selecionei data primeiro e depois o nome. Se eu selecionar nome e depois data, tá? Remover outras colunas, ele mantém a estrutura inicial. Agora, ó, eu tenho essa setinha aqui, ó, que se eu clicar aqui, ele basicamente combina os arquivos. Tá? Ele vai expandir, ó, coluna 1, coluna 2, dei um OK. Olha o que aconteceu. Ele já expandiu todos os meus arquivos, tá? De 2020, de 2021, tá? Todos os arquivos estão aqui, ó. É só abaixar aqui, ó. Todos os arquivos a gente vai ver que está tudo bem estruturado aqui. Se eu selecionar, por exemplo, ó, vamos abaixar aqui, vou selecionar os arquivos de 2019. Vamos ver como é que ficou. Se eu filtrar aqui, ó, cliquei aqui, mostrar tudo, eu tenho aqui todas as linhas, ó, todas as linhas, tá? Então, é uma forma bem interessante de você estar juntando isso automaticamente. Uma dica que eu queria te dar é o seguinte, você viu que quando eu tirei aqui, ele subiu com o nome de coluna 1, coluna 2, coluna 3. Se eu quisesse que ele já fosse carregado, que esse arquivo já fosse carregado,
com o cabeçalho certinho. Como eu faço isso? Muito simples. Aqui em fonte, eu tenho um comando, tá? Lá na fonte aqui, olha que legal. Aqui no passo de fonte, eu tenho um comando que ele encontra aqui o workbook, né, no diretório que eu estou, e passa aqui dois argumentos, verdadeiro e nulo. Se eu mudar esse primeiro argumento para verdadeiro, é justamente a promoção de cabeçalhos automático. Na hora que eu passo aqui e olho a minha tabela, eu já tenho aqui o cabeçalho na posição certinha da minha coluna. Na hora de expandir, não vai aparecer mais coluna 1, coluna 2, vai aparecer exatamente, tá, as informações que eu quero já sem o tratamento, sem precisar promover cabeçalho. Vou dar um OK e prontinho. Agora, será que se eu inserir uma nova aba nesse arquivo de 2022 vai aparecer aqui? Vamos fazer um teste rápido, tá? Vamos fazer um teste. Vou abrir aqui o nosso arquivo, tá? Mais uma vez, o arquivo de origem aqui do que a gente está utilizando. Aqui com o nosso arquivo aberto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova aba aqui, tá? E o nome dessa aba vai ser Vendas. Deixa eu botar aqui, Vendas 2022. Só um exemplo, obviamente, tá? A gente não está ainda em 2022. Então, eu vou colocar Vendas 2022. Vou copiar essa estrutura aqui só como exemplo, tá? E vou colocar aqui, ao invés de 2021, vou botar 2022. Mesma data. Aqui o número de pedido eu vou deixar o mesmo, porque a gente não está avaliando nada disso por enquanto. Mas eu tenho aqui uma nova aba. Vou salvar, tá? Fechei o meu arquivo. Vamos voltar lá para o Power BI e vou atualizar. Automaticamente, olha o que aconteceu. 2022 está aqui. Então, toda a aba que você cria nova, com novas informações, o Power BI vai juntar automaticamente em uma única tabela para você criar seu modelo, criar suas navegações e seus dashboards. Espero que você tenha gostado dessa dica, que aplique aí no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo para que mais e mais pessoas consigam acompanhar esse conteúdo de qualidade aqui. Toda semana trazemos conteúdo novo sobre Power BI, análise de dados, Python, Excel e diversos outros assuntos associados à inteligência de dados. Tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos.